Olá, queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que vem participar de mais uma aula, de mais um encontro aí no nosso estágio supervisionado. Agradeço já desde já as mensagens, os e-mails, vi que muitos de vocês já estão empenhados e fico muito feliz de poder ajudar com vocês nessa nova fase, né, pedagógica, acadêmica de vocês, que é o estágio supervisionado. Bom, vamos dar continuidade ao nosso caso com a nossa segunda peça, tá? O caso da Dona Maria com sua filha Ana. Então, só para a gente relembrar, vou compartilhar com vocês aqui nossa situação problema, tá? Então, vamos lá. Lembrando que nós estamos em estágio de direito constitucional. Então, qual que é a situação problema? Eu vou retomar, tá, da nossa peça inicial. Então, veja, a senhora Maria, 76 anos, compareceu a uma loja da empresa Zumbi Telefonia, uma concessionária de telefonia fixa, telefonia móvel, internet banda larga e TV por assinatura. A única com esses serviços disponíveis em sua região, situada na cidade da comarca de Taubaté, para adquirir um pacote de serviços de internet, banda larga e TV por assinatura. Após serem apresentados os produtos, o vendedor informou que somente poderia ser contratados os serviços que fossem adquiridos de forma conjunta, um aparelho de celular pós-pagos no valor de R$2.000 e uma linha telefônica fixa, ambos com mensalidade de R$200, com vigência pelo prazo mínimo de 12 meses. Além disso, foi exigido que sua filha, Ana, professora do ensino fundamental, que a acompanhava, assinasse o contrato em nome dela, da Dona Maria, pois foi dito que, em razão de sua idade avançada, haveria maior risco de morte durante o contrato, inclusive por ser grupo de risco da Covid-19, o que poderia trazer prejuízos à empresa. Assim, apesar de o serviço ser prestado em sua residência, né, a Maria, e ela ser a responsável pelo pagamento, somente sua filha Ana poderia constar como contratante, tendo em vista a extrema necessidade da internet para poder prestar o serviço de tradutora. Maria aceitou as exigências. Então, veja, Maria aceitou que a filha assinasse o contrato porque ela precisava muito do serviço, mas quem de fato era a garantidora, né, era a responsável financeira e o local onde os serviços seriam prestados era na residência de Maria, né? Então, continuando. Após a formalização do contrato, a empresa Zumbi Telefonia informou haver o prazo de 7 dias para instalação e que não poderia indicar uma data e um horário correto, devendo a contratante aguardar em horário comercial a chegada de um funcionário. No entanto, veja, a empresa falou 7 dias. Somente após 11 dias, 4 dias a mais da data combinada, os funcionários compareceram à residência de Maria. Após quebrarem 2 paredes e estragarem o piso de sua sala, instalaram a internet e o telefone fixo, deixando de instalar a TV por assinatura por alegar a falta de estrutura. Contudo, foi informado a ela que tanto o atraso na instalação como os prejuízos não seriam indenizados, em razão de haver no contrato uma cláusula que retira a responsabilidade da Zumbi Telefonia, qualquer responsabilidade, e que essa exclusão constante do contrato de adesão havia sido devidamente assinada pela filha contratante Ana. Então, veja, já fala que é um contrato de adesão e tinha uma cláusula nesse contrato de excludente de responsabilidade, o que significa dizer que a empresa telefonia, a Zumbi Telefonia, ela não responderia por qualquer dano, qualquer erro futuro, presente ou futuro, que viesse a ocorrer. Bom, continuando. Com
Contudo, 2 meses após a contratação do serviço de instalação, ainda não foi concluído 2 meses após a contratação, o serviço de instalação ainda não foi concluído. Ficou a TV, lembram? Mas as mensalidades do serviço no valor de R$500 foram cobradas, bem como o valor de R$1.000 debitado de sua conta de forma equivocada pelo serviço de instalação, o qual do contrato constava como sendo absolutamente gratuito. Então, veja, já 2 meses, ou seja, 2 parcelas de R$500, né, 2 mensalidades, né, no valor aí de R$500, já foram cobradas do serviço de telefonia e TV a cabo, e a TV a cabo, a dona Maria, apesar de pagar, não estava usufruindo, por culpa exclusiva da empresa de telefonia. Maria e Ana procuraram o escritório de advocacia de Josué para tomarem as providências necessárias, uma vez que passaram por momentos difíceis, acarretando inclusive um quadro de depressão em Maria, em razão de tratamento preconceituoso conferido pela empresa a respeito de sua idade. Além dessa grave lesão à sua esfera íntima, Maria perdeu o prazo de 2 trabalhos de tradução já contratados. Lembra que a empresa falou que em 7 dias ia instalar, só que instalou somente 11 dias após a contratação, ou seja, 4 dias depois do previsto? Nesses 4 dias, Maria perdeu aí os serviços de tradução que ela já havia sido contratada, no valor de R$2.000. Tá? Então, foi esse período que demorou para instalar, ela teve esse lucro cessante. Assim como teve que despender o valor de R$1.000 para consertar as paredes avariadas pelos funcionários, instalador da empresa Zumbi Telefonia. Então, além dela ter perdido o lucro cessante, né, ela ainda teve o dano material, porque ela teve que consertar ali as paredes, tá? Que foram quebradas pelos funcionários. Maria deseja recuperar os valores indevidamente cobrados pela instalação e exige o serviço de televisão a cabo contratado, que está sendo pago, seja efetivamente instalado em sua residência. Maria quer a TV a cabo, ela quer que venha e instale. E que o telefone fixo seja desinstalado, assim como as cobranças de sua utilização sejam cessadas. Então, Maria quer que seja desinstalado o telefone fixo, né, devolver o celular, né, e parar com a cobrança, porque não é um serviço que ela queira. Lembra que foi uma venda casada. Em vista dos valores envolvidos na relação jurídica e da falta de complexidade que exigiria a relação de perícias e outras provas técnicas, Josué, Ana e Maria entenderam que o foro mais adequado para a propositura da ação seria o juizado especial civil, em razão da gratuidade de custas em primeiro grau. Então, optaram pelo juizado especial civil porque, além da isenção de custas, é um processo mais celere, tá? E também os pedidos que envolviam, né, a causa em si, ela não é complexa, não vai envolver perícia. Então, é algo mais de direito, né? Nós chamamos de direito, né? Porque está na lei, está previsto na lei que não pode ter uma venda casada, está prevista na lei que a cláusula abusiva em contrato de adesão, como é a cláusula de isenção de responsabilidade, ela é nula de pleno direito. Não anula o contrato, mas anula a validade da cláusula específica, certo? Continuando. Você, aluno, propôs a ação de indenização combinada com a ação de obrigação de fazer perante o Juizado Especial Civil de Taubaté, no interior do estado de São Paulo. Observou que o valor da causa era compatível com a lei do juizado, que prevê o teto de 40 salários mínimos para a propositura da ação, um advogado constituído pelas partes. Lembre-se de que a propositura da ação em valor superior levará ao questionamento da competência do juizado ou à tácita renúncia aos valores excedentes. Se você, por acaso,
opta por utilizar-se do juizado, sendo que a sua causa extrapola o limite de 40 salários mínimos, pode acontecer duas coisas. Ou o juizado declarar incompetência absoluta em virtude do valor da causa, ou você fazer uma renúncia do que excede a 40 salários mínimos, certo? Então, no nosso caso, está dentro dos 40 salários mínimos. O magistrado, então, gente, lá na nossa primeira petição, a gente interpôs essa ação aí de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e danos morais. Tá? E aí, o nosso magistrado de primeiro grau recebeu a nossa inicial e acolheu integralmente o nosso pedido liminar. Lembra que a gente colocou uma liminar? Qual era a liminar? Para que o serviço de TV a cabo fosse instalado, uma vez que já há 2 meses Maria já vinha pagando aí os valores e não estava aí utilizando do serviço. Então, por isso, o nosso magistrado concedeu a nossa liminar e determinou que a empresa ré instale o serviço de televisão por assinatura na residência da autora Maria, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500, certo? Então, o juiz está ali coagindo para que a empresa instale. Então, se depois de 5 dias a empresa não instalou, começa a contar a multa diária. A multa diária é sempre em favor do autor, né, de quem requereu a liminar. A empresa ré recorreu dessa decisão. Senhores, prestem atenção aqui. A empresa ré recorreu dessa decisão, da decisão interlocutória em juizado especial civil, interpondo recurso de agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça. Aqui nós temos 2 problemas. Primeiro, o recurso de tribunal ao Tribunal de Justiça, né? O recurso de agravo. Segundo, o órgão ao qual foi destinado, que é o TJ, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo. Esses são os 2 principais problemas que vai secundar a nossa segunda peça. Então, a empresa ré interpôs o agravo de instrumentos para o Tribunal de Justiça de São Paulo, fundamentando tal recurso no fato de o serviço de televisão por assinatura ser um luxo e não um serviço essencial, e que a idade da autora Maria não teria o condão de priorizar o atendimento do juiz. Por conta da idade, não teria por que conceder uma liminar. Apontam também não haver nenhuma forma de composição ou acordo, tendo em vista de ter agido com total respeito à lei e à Constituição. Então, a empresa ré falou, olha, estou dentro da lei, deveria ter uma composição, um acordo antes de interpor aí, do juiz conceder a liminar. Então, é essa a situação, tá? E aí, o Tribunal de Justiça de São Paulo recebeu o agravo de instrumento da empresa Zumbi Telefonia. Recebeu. Quando o recurso é recebido, né, abre-se a parte contrária é intimada para interpor uma resposta a esse recurso. Então, o Tribunal de Justiça intimou o advogado Josué, lembra que nós estamos fazendo as vezes de Josué, para que apresente resposta ao recurso. E agora sim, é com vocês aí, né, aluno, no papel do advogado Josué, elabore a peça processual cabível. Então, aqui aconteceu uma empresa ré interpor um recurso inusitado, um recurso de agravo instrumento em sede de tribunal de juizado especial. Tá? Acontece que não cabe recurso de agravo de instrumento em decisões interlocutórias dos juizados especiais. E aí, o tribunal, acertadamente, intimou Josué para que apresente a sua resposta a esse recurso, né, suposto recurso. E a resposta em agravo chama-se
contraminuta. E é esse o nome da nossa peça, contraminuta em agravo de instrumento, certo? Para tanto, eu fiz aqui um esqueleto para vocês poderem, para ajudar vocês, tá? Ao desenvolver a peça. Então, veja lá. Primeiro, a competência. Não pode faltar a competência, certo? No entanto, quando o recurso vai para o tribunal, ele é distribuído primeiro ao relator da turma. E o relator da turma é que vai fazer a intimação da parte contrária para apresentar a resposta. Então, por isso é que nós vamos apresentar essa contraminuta ao desembargador relator do agravo de instrumento número X, que é esse que nós estamos respondendo, mas não apresenta o número do agravo no processo, no problema, então a gente não coloca. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por que nós estamos apresentando essa contraminuta ao desembargador e não à turma? Porque o desembargador, em decisão monocrática, ele é que dá, ele que analisa ali a competência, né, os critérios ali de admissibilidade do recurso, certo? E como a nossa principal defesa aqui, linha de argumentação, é justamente a impossibilidade do próprio recurso. Então, o que a gente quer que o desembargador de plano, o relator de plano já fala, olha, não somos competentes para julgar agravo de instrumento, porque é incabível agravo de instrumento em sede de juizado especial. Não esqueçam, em todas as peças, colocarem a prioridade de tramitação, porque você já é o processo todo que vai correr em prioridade de tramitação. A justificativa já está na primeira peça, então não vai precisar refazer, tá? Colocar novamente, mas tem que assinalar que o processo corre em prioridade. Não esqueça das partes ali, o agravante e a agravada, na verdade, as agravadas, né? Agravadas, tá? Vamos colocar aqui, agravadas Maria e Ana. Tá? Agora a gente já vai partir para a parte inicial da nossa peça, certo? Primeira, sempre qualificação. Lembrando-se que você tem que seguir a qualificação que te apresenta no problema. Não coloque nada a mais, certo? Qualificação das partes, a representação pelo advogado, né? Informar que a procuração está anexa, tá? E aí, o nome da peça. O nome da peça não pode deixar de colocar, porque é o que pontua ali para o tutor na hora da correção, tá? Qual que é a peça? Contraminuta de agravo de instrumento. Veja, se é uma apelação, se é um recurso especial, se é um recurso extraordinário, eu chamo de contrarrazões. No caso, como o que está sendo recorrido é uma decisão interlocutória, o nome é contraminuta, porque o que foi apresentado foi uma minuta, e nós estamos apresentando a contraminuta, uma resposta ao recurso de agravo de instrumento. E aí você tem que falar em face de quem? Né? Contra o recurso interposto pela recorrente Zumbi Telefonia. Você vê que agora nós que estamos pela Maria e a Ana, somos Josué, né? Estamos na pessoa do Josué, nós somos agora os recorridos. Tá? Qualifica a empresa Zumbi Telefonia, tá? Então, contra o recurso interposto pela empresa Zumbi Telefonia, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-X, contra a decisão interlocutória, preferido pelo Juizado Especial Civil de Taubaté, a folhas, não tem o número da folha, você deixa em branco, os presentes autos digitais. Tá? E aí, senhores, começamos, antes de irmos para o mérito, a gente vem e fala da preliminar ao mérito, que vem antes do mérito.
que a gente quer dizer? O que é uma preliminar? Preliminar quer dizer assim, olha, excelência, se eu julgar isso aqui antes, você nem vai ver o mérito, porque o senhor vai ver que tem questões processuais aqui que impedem a apreciação do mérito. Isso é preliminar. Aí, no mérito, nossa peça tem mérito, porém, o mérito será apreciado caso os desembargadores não aceitarem a preliminar. Mas nessa peça, especialmente, o que é mais importante é a preliminar de mérito, certo? E nós temos duas preliminares. Uma com relação, como eu já disse antes, o descabimento do agravo de instrumento, e a segunda com relação à incompetência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos lá. Na preliminar de descabimento do agravo de instrumento, o que vocês precisam falar é explicar que as decisões interlocutórias do juizado civil, elas não cabem o recurso de agravo de instrumento. Por quê? Porque elas não precluem. Ou seja, quando você está num processo aí, no rito comum, né, se há uma decisão interlocutória e você não interpõe, ou seja, que toma uma decisão, mas não decide o processo, e você não interpõe um recurso de agravo de instrumento, isso lá na justiça, no procedimento comum, a matéria ali precluiu, então você não vai poder recorrer em outro momento, porque o recurso cabível ali era o agravo de instrumento. A preclusão de decisões interlocutórias não ocorre no juizado especial civil. O que acontece é o seguinte, no processo, as decisões interlocutórias vão acontecendo e você vai poder recorrer ao final do processo, depois de prolatada a sentença. E aí você vai recorrer no recurso inominado, e não através de agravo de instrumento, certo? No entanto, não basta só alegar, né, que não cabe agravo de instrumento e decisão interlocutória, você precisa fundamentar. E o fundamento é justamente com base nos princípios que regem a Lei 9.099, que é o princípio da oralidade, o princípio da celeridade processual, o princípio da concentração dos atos processuais. Ou seja, o juizado especial civil foi feito para tornar as demandas mais céleres, a resposta do judicial mais célere. Então, é um procedimento mais otimizado, mais curto. Por isso que concentra todo o recurso de todas as decisões interlocutórias no recurso à sentença, que chama-se recurso inominado, certo? Aqui, vocês vão precisar fundamentar com base na jurisprudência. E como nós estamos diante de um recurso destinado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, deem prioridade à jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, do STJ e do STF, tá certo? Vou até colocar aqui, do STJ e do STF. Por que eu falo isso? Para você não fazer uma peça com jurisprudência de outros tribunais, né? Tribunal do Rio, Tribunal de Minas. Por quê? Porque você tem que falar assim, olha, esse mesmo tribunal decide assim. Aqui na casa de vocês é assim que vocês fazem. É isso que a gente faz com a jurisprudência. Por isso que a gente apresenta ou a jurisprudência do próprio tribunal ou a jurisprudência dos tribunais superiores àquele tribunal. Segundo a preliminar de mérito, que é a incompetência absoluta da Justiça de São Paulo. E aí vocês dão uma olhada lá na Lei 9.099, que vocês vão ver a estrutura do juizado especial civil. O juizado especial civil, ele é formado por juízes de primeiro grau, tá? E ali, da decisão do juiz de primeiro grau, eu tenho um recurso inominado, então eu posso recorrer da decisão. E aí, enquanto lá na fase de conhecimento não há custas, na fase recursal tem custas.
Acontece que esse recurso, no procedimento do Juizado Especial Civil, não vai para o Tribunal de Justiça de São Paulo. O órgão superior no Juizado Especial Civil chama-se Colégio Recursal. Desculpa, gente. Colégio Recursal. Então, é esse colégio que aprecia os recursos das decisões proferidas em juizado especial. Qual é a diferença? O colégio recursal não é um tribunal, né? É um grupo colegiado de juízes de primeiro grau que vão reapreciar a sentença, certo? Veja que o colégio, como que funciona, né? A estrutura, né? O organograma do juizado especial. Então, juizado especial, juiz de primeiro grau, né? Colégio recursal, segundo grau, e do colégio recursal, o que seria o grau superior é o STF. Não passa, as decisões do colégio recursal sequer passam pelo STJ. É a competência para um eventual recurso da decisão do colégio recursal é o STF. Inclusive, a gente vai falar mais sobre isso nas peças que vão se seguir. Então, aqui, nessa segunda preliminar de mérito, você vai falar da incompetência do Tribunal de Justiça, porque o órgão competente para julgar recurso seria aí, se fosse admitível, se fosse possível um agravo de instrumento, o órgão seria o Colégio Recursal e não o Tribunal de Justiça de São Paulo, certo? Então, essas são as duas preliminares que precisam estar bem feitinhas. E aí, nessa segunda preliminar, vocês podem buscar a fundamentação fazendo uma analogia com o recurso inominado, certo? Não vai aparecer agravo de instrumento na lei, mas vocês fazem esse raciocínio que eu expliquei para vocês, né? Que se houver o recurso inominado, é interposto ao órgão superior. O órgão superior, o juizado especial, chama-se Colégio Recursal e não é o Tribunal de Justiça de São Paulo. E na sequência aqui, o próximo item da nossa peça é os fatos. E os fatos, os senhores já sabem como fazer, né? O que vocês vão ler o problema e vão transcrever, não literalmente, porque aí vocês vão perder ponto na confecção da peça, né? Lembra que quem corrige a peça de vocês é o tutor, tá? Com base num checklist. Então, não é para copiar os fatos, vocês precisam parafraseá-los, ou seja, escrever com suas próprias palavras o problema aí que foi proposto. Então, no direito, senhores, aqui o único motivo da interposição, veja, agora eu estou falando do direito, eu vou atacar exatamente o pedido do agravo, porque vai que eles não reconheçam as preliminares, então eu tenho que dar uma resposta ao direito, né? E a empresa Zumbi, ela recorreu do quê? Recorreu da liminar, porque o processo não foi julgado ainda, ela recorreu da liminar. E a liminar foi para quê? Para instalar a TV a cabo. Tá? E aqui do direito, você tem que combater justamente aquela argumentação da Zumbi, falando assim que a TV é uma coisa de luxo, tá lá no problema de vocês, que pela idade da Dona Maria, né, não teria ali uma necessidade, né, e que haveria necessidade aí de uma composição, nem isso foi oferecido, né, isso foi o que alegou no recurso. E aqui vocês precisam explicar por que a medida liminar que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida. É isso que vocês devem sustentar. E aí vocês vão falar sobre o fumus boni iuris, né, que é a fumaça do bom direito, né, ou seja, foi contratado aquilo, né, a empresa não cumpriu o contrato. E aqui é interessante você falar, além desse efeito danoso, né, que é justamente que a empresa não instalou o serviço contratado, a responsabilidade objetiva da empresa ou seja, você não precisa comprovar, basta demonstrar o nexo causal, né? Que não houve a instalação do serviço contratado. Esse é o fumus boni iuris. E também,
em todo pedido de tutela de urgência, é preciso, além do fumus boni iuris, demonstrar o perigo em mora, o perigo da demora. Por quê? Porque a autora já está pagando e já pagou 2 meses anteriores por um serviço que ela não está podendo usufruir. Tá? Ela tem o direito de usufruir daquele serviço porque ela pagou por isso. E mais, a culpa dela não usufruir é exclusiva da empresa ré. Então, vocês precisam sustentar a manutenção da liminar no direito. E o pedido é bem simples, assim. Vocês têm que falar aí, pedir para as vossas excelências, né? Para que ele não conheça do recurso, não conheça e não proveja do recurso interposto aí, do recurso de agravo de instrumento, interposto pela empresa agravante, né? Em razão aí do total descabimento da competência absoluta. E, olha, veja aqui, caso superadas as preliminares, ou seja, caso vossas excelências não entendam que não acolham as preliminares, ou seja, não entendam que descabe esse recurso ou que o tribunal é incompetente, que seja improvido em seu mérito, porque o mérito a gente já apontou aqui no direito. Tá? Jurisprudência é sempre bom, não repitam da primeira peça, formam um novo raciocínio, porque a questão agora, aqui no direito vocês têm que responder a pergunta, por que a medida liminar deve ser mantida? Certo? Então, tragam jurisprudência para poder fundamentar essa manutenção e até a necessidade aí da tutela. Certo? Nesses termos, pedimos deferimento, local e data, tá? Não tem, então vocês deixam só o nome, local e data. O nome do advogado tem, é o Josué, nós fazemos às vezes de Josué. Número da inscrição e número da inscrição da OAB, sempre. Todas as peças processuais do advogado tem que ter o nosso nome completo e o número da OAB. Então, essa é a peça. Veja que é bem simples. Entanto, eu coloquei aqui algumas observações para vocês, certo? Deixe-me só. Veja que a peça, ela é bem curta. Ó, 3 páginas. 2 páginas, tá? Aqui, não, desculpa. Na hora que vocês forem montar vai ser um pouco mais, né? Mas eu criei que umas 4 páginas no máximo, assim, é suficiente para vocês desenvolver, porque você não pode ser muito prolixo, tá? Mas precisa do fundamento da lei, fundamento da jurisprudência. 4, 5 páginas aí é o suficiente. E aqui eu coloquei algumas observações para vocês, queridos. Não esqueçam, para fazer uma boa peça, essa peça, vocês vão precisar ali da Constituição Federal, que garante a proteção do idoso, né? Lá no artigo 226, 27, tá? Você precisa ler o Estatuto do Idoso, que tem a questão da proteção consumerista, o próprio Código de Defesa do Consumidor, para compreender a venda casada, para compreender o contrato de adesão, para compreender uma cláusula abusiva, do CPC, obviamente, né? E da Lei 9.099, que fala sobre os juizados especiais e vai aí reger toda a nossa peça, toda essa nossa segunda peça. Outra coisa, jurisprudência sempre é muito bem-vinda na composição da fundamentação. É muito bem-vinda. Mas não pode ser só a jurisprudência ou só a lei, tá? Os dois juntos. Às vezes não há uma lei, porque trata-se de um princípio. Aí você explica o princípio, pode colocar doutrina, aí é legal, porque já que não tem uma lei por ser um princípio, traz a doutrina, uma doutrina forte em direito civil, que pode ser Silvio Rodrigues, Carlos Roberto Gonçalves, Maria Helena Diniz, Fábio Ulloa, tá? Uma jurisprudência boa. Tá?
lembre-se de assinar com o nome de Josué, porque ele que é o advogado da causa, certo? Bom, querido, uma boa sorte para vocês. Vejam que não é aí uma peça complicada, não é uma peça complexa, né? É muito simples, muito fácil. Em base ao nosso, nós precisamos aí se ater a três pontos especiais, né? Que é o descabimento de agravo de instrumento, a incompetência do Tribunal de Justiça e a manutenção da liminar concedida, certo? Meus amados, qualquer dúvida, a gente está à disposição, eu especificamente nos plantões de estágio. O meu plantão é na segunda-feira das 18 às 18h30 e na quinta-feira das 11 às 11h30. Qualquer coisa estarei lá nesses horários esperando por vocês. Um beijo enorme, muito boa sorte e a gente se vê aí durante a semana. Tchauzinho, até mais.